trying my hardest to explain. It's all about your crossing kisses, those first steps that I can't calculate. Dr. Black, Pois não? nos conhecemos há alguns dias e eu perguntei sobre a igreja em Anvers. Ah, sim. Fico feliz em poder ajudar. Você foi gentil com o que disse. Sim, e hoje está com outra muito bonita, devo dizer, mas eu estava pensando cá entre nós em algumas palavras. Em que lugar o senhor acha que Van Gogh se classificaria na história da arte? Bom, boa pergunta, mas... para mim, Van Gogh é o melhor pintor de todos. Certamente o melhor pintor, o mais popular de todos os tempos, o mais amado, seu comando das cores, o mais magnífico. Ele transformou a dor de sua vida atormentada em beleza estática. É fácil representar a dor, mas usar sua paixão e a dor para retratar o êxtase, a alegria e a magnificência de nosso mundo, ninguém além dele tinha feito isso. Talvez ninguém nunca mais faça. Para mim, esse homem estranho e selvagem que rugia pelos campos de Provence não era apenas o melhor artista do mundo, mas também um dos maiores homens que já existiu. Vincent, desculpe. Desculpe, foi demais? Não. São lágrimas de alegria. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Desculpe pela barba. It's all about your crossing kisses. Vamos para os comedores de batata. Essa foi a primeira obra do Van Gogh, né, que ele tem, de fato, fica conhecido. Os comedores de batata. Muito estranho, né? Quando você chega no Museu do Van Gogh em Amsterdã, você dá de cara com essa obra. Né? Quem já foi sabe, né? Primeira coisa que você vê é essa fase do Van Gogh na Holanda, dos comedores de batata. E é a primeira fase, né? A fase inicial da pintura do Van Gogh. Ele tem forte influência do Méliès, como eu falei, que é essa escola do sul da França, que pinta a vida dos camponeses, né? Olha as cores também que ele usa, são cores mais escuras, né? Menos brilhantes, mais... Então, ele também sofre essa influência dessa arte que quer fazer uma denúncia social, né? Nessa época aqui, ele quer ser pintor para ser ele fala que ele quer ser um pintor da vida camponesa, ele quer fazer ele quer ser um documentarista social, né, dessa vida desses camponeses da Holanda. E vamos fazer esse exercício de descrever a imagem. O que vocês estão vendo aí? Me ajuda a descrever. São 5 pessoas, né, que estão sobre a mesa. Tomando café. Servindo café. Tem um homem só? As pessoas de cá estão tomando café. As pessoas compartilhando. Uma casa mais sombria, né? Num ambiente apertado, né? É um ambiente pobre, né? Vulnerável socialmente. Só tem batata para comer. Miserável, né? Só tem batata, eles estão dividindo, estão compartilhando. É batata e tem um líquido, talvez café. Um café. Essa metade de cá está tomando café, essa outra metade está comendo batata. Mas e tem uma café para todo mundo. Tem uma criança em pé ali que está fazendo a gente conduzir. Me chama a atenção também o rosto dessas duas da direita, assim, parece que assim tem algum problema, não sei, umas verrugas, umas protuberâncias, não, assim, a pele muito ruim. São velhas, né?
Isso, Será que é isso? Trabalhadores no sol, né? Não sei, talvez mais sofridos, né? isso, é isso que ele quer passar. Muita dor, muito Quer passar sofrimento. ele quer passar como é que é dura a vida no campo, né? Condições precárias, né, de moradia, de alimento, de tudo. Né? Isso, isso. Então, quando ele fala, por exemplo, a imagem está toda escura, né? É um breuzinho, porque ele vai, olha, se você olhar o relógio aqui, são 7 da noite. Então, ele vai falar como é que está, é como se ele estivesse né, documentando essa casa no interior da Holanda, de camponês, às 7 da noite. Ele só tem esse recurso de luz, que é só essa lâmpada. Uhum. Então, a realidade deles vai ser a partir dessa luz, né? Então, olha como é que ele mostra o dedo dos camponeses. O dedo está cheio de calo, né? Tem gente que vai falar que as mãos são tão nodosas quanto as batatas que eles comem, né? Uhum. E aí, nessa perspectiva, quando ele faz esse distorce um pouco a mão, ele já está assumindo essa perspectiva que ele vai ter de caricaturista, né? Ele vai distorcer a imagem, a aparência das coisas para poder passar a mensagem que ele quer. E aí os críticos vão falar, nossa, que péssimo desenhista, nossa, ele não tem técnica nenhuma, a anatomia humana dele é horrível, mas ele faz isso de propósito, ele fala, eu estou querendo justamente trazer uma autenticidade para essa vida, que é a vida dos camponeses. Inclusive, as cores da obra são cores da terra, são quase cores das batatas que eles comem, né? Ele fala, Sujo, né? É sujo. eu imitei Da terra, né? da terra, que são semelhantes às cores das batatas que eles comem, das batatas cheias de terras que eles comem. Quer dizer, ele vai inclusive falar, olha, não, tem uma outra coisa que eu quero falar, é que é uma tela que ele vai com várias e várias e várias camadas de tinta. E aí ele vai falar, eu estou pondo camadas de tinta na minha tela, como eles põem camadas nos campos que eles trabalham. Quer dizer, ele quer trazer uma profunda intimidade com a vida deles, né? E ele fala, eu estaria errado se eu estivesse pintando a vida camponesa nesse polimento convencional. Se um pintor da vida camponesa cheira a bacon, a fumaça, a vapor de batata, tudo bem, não está errado isso não. Um pintor da vida camponesa não pode ser perfumado, né? Ele não pode ser. E aí é esse recado que ele dá aqui, que traz Van Gogh a partir de uma outra perspectiva, não do sofrimento, mas da sensibilidade profunda, da humanidade profunda que ele queria com a arte dele, né? Ele queria com a arte dele falar da condição humana, né? Tocar nos aspectos mais profundos do ser humano. E aí era, entendeu, de realçar mais esse lado da sensibilidade dele do que da loucura e né, de todos esses traços. E aí, então, né, nessa primeira tela, ele traz, né, vocês estão vendo o que ele traz nessa tela, né? Ele não está preocupado com a imitação, ele está preocupado em aproximar da vida dos camponeses da forma mais autêntica possível e falar de como era dura a vida deles, né? O sentido social, ele abandona o tema social, Paulo, mas o sentido social está presente na obra dele o tempo todo. Ele fala, eu quero fazer da minha arte, né? Ele vai falar que a arte dele é uma força ativa contra a alienação do mundo moderno. Então ele quer ele não quer chegar à verdade que os impressionistas querem, que é a verdade de uma paisagem da luz. Ele quer chegar à verdade da condição humana, né? Então ele e aí nesse sentido ele vai se aproximar dos existencialistas, né? Ele vai falar, eu quero chegar, minha arte vai chegar ao conteúdo existencial do mundo, que é isso que a sociedade burguesa nos extingue, ela nos extingue essa experiência, né, de pensar o mundo e a condição humana. Ele quer fazer sentir profundamente. Então, quer dizer, ele não é que ele abandona o tema social, mas é que ele
o tema social aparece de uma forma muito mais profunda. E aqui, quando ele pinta esse carteiro, Roland, ele vai pintar o carteiro sem criar nenhum juízo de valor do carteiro. Ele não vai pintar o carteiro porque ele é carteiro para denunciar uma realidade. Ele não vai pintar o carteiro para fazer nenhum julgamento. Ele vai trazer o carteiro do jeito que ele é e a gente vai ter que encarar essa realidade. É isso que ele quer falar. Ele vai ter que encarar isso aí. Ele começou lá nos comedores de batata, né? Também querendo trazer uma realidade nua e crua, né? Mas depois aqui ele vai construir essa realidade, mas ele vai construir essa realidade sem trazer juízo de valor. Sim. Ele vai construir um ambiente do carteiro. Olha só, as cores são alegres, a aparência dele é tranquila. Mas a gente vê um sofrimento, né? O cansaço, o trabalho. Essa realidade que a gente vai enfrentar. É preciso enfrentar a vida, eu vou falar, é preciso sentir profundamente. E eu acho... encarar a realidade nua e crua. E aí, eu me lembro muito do filme Dogville, não sei se vocês conhecem o Lars von Trier, o filme Dogville. O que o filme vai falar? Qual que é o recurso que o diretor vai utilizar? Ele vai falar de uma vila muito pobre, mas ele não quer criar um cenário para criar uma comoção, para estimular a compaixão nossa pela pobreza. Então, o que ele vai fazer? Vai criar um teatrão. O filme é um teatro. Então, a gente, hora nenhuma, tem acesso a essa vida tão precária das pessoas do filme, porque ele quer falar da condição humana. Né? Ele quer que a gente... Porque o filme eles fazem atrocidades com a pessoa que vai lá para a vila e fala... E aí esse recurso que o Lars von Trier usa para poder falar disso, dessa condição, da nossa condição humana. E aqui o Van Gogh usa um pouco dessa estratégia. Ele não está trazendo um cenário, como ele trouxe nos comedores de batata, em que ele vai trazer esse cenário sujo, da vida dura das batatas. Aqui não, ele traz... de uma igual forma... na Noite Estrelada. E a gente consegue ele tira o óbvio do comedores de batata e leva nos quadros dele o que ele entendeu ali dos impressionistas, da técnica, ele muda a técnica e ele expressa todo o sentimento dele na pincelada. Uhum. E ele traz, a gente consegue identificar um pouco ali, a gente consegue aproximar também desse quadro, porque nessa loucura toda, a gente acaba sendo tocado, assim, acho que a aula de hoje, acho que foi isso, eu consegui alguma identificação ali, que a gente consegue pegar alguma coisa, porque é desse quadro, por exemplo, o Grito, é o que a gente está vivendo agora, o Van Gogh cheio de confusão, de não sei o quê, nossa cabeça não é toda. Então, hoje a gente trabalhou isso, assim, achei que a gente conseguiu aproximar da obra, ver que quando a gente trabalha ponto a ponto e vai descrevendo o quadro, acho que a gente consegue enxergar mais, assim, conseguir enxergar mais aquele, em vez de ver ele distante, assim, um quadro bonito, colorido, diferente. Mais, né? Aí você começa a pensar na obra, pensar na ideia da obra, né? Na sensação. Luísa, eu acho que... Sabe, só mais uma coisa. O que cada um fala é impressionante como é que cada um é tocado por uma coisa. Então, o que cada um fala acrescenta para a gente, você começa a observar uma coisa que você não tinha observado. Eu acho muito interessante assim, a contribuição de cada um. É um mundo variado, né, que entra para a gente perceber. Uhum. Luísa, assim, ontem eu estava assistindo uma aula sobre estoicismo, né? E o estoicismo é muito importante nessa época, assim, essa questão da resignação, da aceitação. Você vê essa pessoa aí devidamente resignada, né? E aí ontem perguntaram assim, mas para os estoicos, o que seria a liberdade? Aí eu imediatamente, era o Fenati que estava falando, o Fenati falou assim, a liberdade para os estoicos é poder querer o que eu não quero, poder não querer o que eu quero.
esse cara aí, por exemplo, ele é isso, ele não pode querer o que ele não quer, ele não pode participar desse jogo, ele está totalmente preso à condição dele. Então, isso é uma obra de caráter social muito forte, entendeu? Sim, foi muito legal você ter tocado nisso, porque antes de eu ter falado, você mesmo já percebeu o tanto que embora os temas, né, ele não estava falando mais dos comedores de batata, mas ele estava trazendo isso o tempo todo, né? E é impressionante essa questão dos pintores, né, que na sua época eles não são reconhecidos, muitos morrem paupérrimos e depois geram tanta riqueza, né? Um quadro do Basquiat hoje saiu por 90 milhões de dólares. Umas coisas aí. E o Van Gogh deve ter quadro de quê? De 300, 400 milhões? O quadro dele é o quadro mais caro do mundo, é do Van Gogh. Pois é. Ele morreu sem vender um quadro. É muito doido isso também. É injusto, né? Porque o mundo também não é justo, não, mas é muito injusto. O cara não aproveitar a obra dele. Né?